Então é isso, Paulinha, por gentileza, hoje é com ela. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou só achar aqui o capítulo, porque é a primeira parte para eu poder ler. Estava no slide, mas o resto eu consigo ler. O slide está na tela. Se você precisar. Eu não estou vendo. Tá aqui, achei. Uhum. Ótimo. Então, vamos ver aqui. Não sei se o pessoal está vendo o slide, acho que não, né? Tá. Estão vendo? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é um capítulo muito interessante, porque fala sobre um tópico que geralmente discute, a gente vê por um lado mais negativo, que é a questão da riqueza material, né? Então, é um capítulo que esclarece para a gente o que Jesus quis dizer com não se pode servir a Deus e a Mamon. E o capítulo começa com um trecho do Evangelho, que diz assim, Jesus, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas 16:13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, né, guarda os mandamentos. E aí o mancebo retruca: Que mandamentos? Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? E disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está em várias partes do Evangelho. Mateus 19:16 a 24, Lucas 18 a 25 e Marcos 10:17 a 25. Então, Jesus, ele traz aqui uma mensagem, né? Quando a gente escuta, mostrando essa dificuldade, né? Desse rapaz que chegou para ele, perguntando o que é que eu posso fazer para entrar no reino dos céus, para ganhar a vida eterna, e Jesus disse: vende tudo que você tem, e ele não consegue, né? E sai tristonho, porque ele, poxa, eu tenho tanto dinheiro, tanta coisa, eu não consegui fazer isso, né? Então, nós vamos agora destrinchar essa fala para a gente entender melhor o que é que Jesus quis dizer com isso, tá? Então, eu trouxe aqui algumas perguntas relacionadas a esse trecho. Primeiro, o que é mamon, né? Quando Jesus diz, não se pode servir a Deus e a mamon. Então, mamon é um termo que significa riqueza no aramaico, né? Então, mamon não é um deus ou um demônio ou alguma coisa assim. É um material, né? Significa a palavra riqueza, é a tradução. E aí eu pesquisei e vi que as Bíblias antigas utilizavam ainda o termo mamon, do aramaico, né? Mas as Bíblias mais modernas estão traduzindo já para riqueza, diretamente, já não coloca mais mamon. Então, não se pode servir a Deus e as riquezas, né? Então, é esse contraste aí. Então, quando ele utilizou essa expressão, ele buscou ilustrar o domínio que os bens materiais podem ter sobre os nossos desejos, né? Sobre o nosso coração. E quando ele coloca assim, que a gente não pode servir a dois senhores, ele coloca um alerta, né? Nesse sentido. Que quando a gente busca o acúmulo de riquezas, quando a gente coloca como prioridade a nossa vida, a busca por dinheiro ou por poder que paga lucros materiais, a gente
sai do hoje e a gente acaba um escravo de um desejo, a gente está um escravo do que a gente deseja, né? E substitui os valores que seriam temporários por temporários. E não é o que precisa, é o contrário. Então, o alerta que essa mensagem traz inicialmente é esse, né? Onde não se pode servir a Deus é porque deixa eu voltar lá para ver se tem algum comentário? Mas não a apresentação. Não está vendo a apresentação. Então, deixa eu colocar aqui. E agora? Acho que tá indo. Foi. Ótimo. Então, essa questão do mamon é isso, né? É Jesus mostrando que o seu coração, ele sendo dominado pela questão da riqueza, é como se não sobrasse espaço para o espiritual, né? Você fica meio que focado em algo que é passageiro, como nós vemos na história da humanidade, quantos impérios que já vieram, quantos impérios que viraram ruína, né? Roma era o maior, foi por mais de 1000 anos, poderosíssima, caiu, está em ruínas, como eu vi numa palestra do Haroldo, em ruínas. Você vai hoje, vai visitar, tá tudo os pedaços lá, né? E assim, tem história. Roma, né? O Império Romano. Você vai na Grécia, também teve sua história, né? E hoje também ruínas. Você vai visitar, são monumentos históricos que já estão em pedaços também, né? Então, assim, tudo que é passageiro, Templo de Salomão, então tudo isso, né? Todas essas grandes civilizações que vieram também com muita questão materialista, né? Se foram do mesmo jeito. Então, o alerta, né? A história inicial que Jesus quer nos mostrar é isso. O seu coração precisa estar no lugar certo, né? Então, você não consegue servir a Deus se você está focado somente nas riquezas materiais. E o equilíbrio. É necessário, óbvio, para sobreviver, né? Mas não um acúmulo para realmente transformar o que você... Muitas vezes todo mundo fala assim, dá dinheiro para a pessoa para você conhecê-la. Exatamente. Né? Então, a riqueza pode realmente transformar até caráter, né? Exato. Ela revela, depende, né? Acho que depende muito. Não, né? depende, mas a maioria das vezes a pessoa, ela se revela. Ou não. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas o dinheiro não se torna o senhor da sua vida. Isso. Mas é as pessoas que a maioria nasceram. Sim. Agora, aquelas pessoas que batalharam, sente assim, a maioria delas é meu, eu consegui, eu suei, então aquilo se torna escravidão, né? A gente percebe, né? Aí dá 4 mil, 5 mil na bolsa da Louis Vuitton. E morre ali para trabalhar, né? Exato. Né? Então, assim, ela precisa provar que ela tem. E é uma escolha, não é? A gente não está longe de julgar, né? Sim, exato. Mencionando. Essa escravidão mesmo, de você ficar... Você passa uma vida na Terra correndo atrás do material, né? E aí, a sua missão mesmo, que quando você um contratinho na hora de encarnar, né? Isso. Acaba que se perde ali, né? É muito difícil mesmo. É difícil. Eu, aos domingos aqui é uma renovação semanal para mim, porque eu vivo isso, né? Na semana. Você vai entrar de dinheiro, comprar e ter, comprar, não sei o quê. Aqui, assim, e aí eu chego aqui no domingo e aí eu levo esse balde a você de novo. Né? Calma, não é só trabalho. Não é por aí. Para mim é mais ou menos esse remédio que eu tomo todo domingo aqui. Porque senão a gente fica um automático, trabalha até no domingo, né? Hoje era para eu estar trabalhando, graças a Deus eu consegui não trabalhar hoje, mas senão a gente fica no automático e vive só para o material. Para a riqueza mesmo. Isso, exatamente. E aí, esse capítulo ele fala sobre tudo isso, né? A gente vai discutindo aqui as perguntas que eu coloquei, que são relacionadas justamente ao que a gente está falando, né? Sobre a necessidade do material, a necessidade da gente ter roupa, ter um lugar para morar, de ter, né?
ter dignidade, né? Então, assim, isso não é algo que é nada contra as leis divinas, né? Mas é só a gente saber, iniciando a conversa sobre essa questão do equilíbrio, né? Que Jesus está alertando sobre o que está dominando o seu coração, quais são as suas prioridades, né? E aí a segunda pergunta que eu coloquei aqui, né? O que Jesus quis dizer com um camelo passar pelo buraco da agulha? E aí eu fiz pesquisa de novo, e essa é uma das passagens mais marcantes, né, do Evangelho. Quando você fala do buraco, do camelo passar pelo buraco da agulha, todo mundo sabe que isso é uma referência ao Evangelho, né? Então, Jesus, ele utilizou uma expressão que fazia parte da cultura da época. Os judeus, eles foram por muito tempo dominados pelos persas, e os persas tinham uma expressão que era um elefante passar pelo buraco da agulha. E aí os judeus meio que adaptaram, porque para eles o camelo era o maior animal assim, da realidade deles. Então era o camelo passar pelo buraco da agulha. E a referência é uma referência simbólica, obviamente, né? De falar de impossibilidade, porque é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Obviamente, primeiramente, chocar os judeus, porque na cultura judaica se acreditava que quando você tinha muito dinheiro é porque você merecia, porque Deus lhe deu aquilo ali como um merecimento seu, em termos assim de presente, né? É um presente para você. Então, é algo bom que deve ser procurado, né? Então, Jesus está querendo mostrar aqui um outro lado. Que existe um risco aqui, né? De você, no momento que tem, talvez não queira parar de ter, vamos dizer assim, né? Então, ele traz esse choque de dizer assim, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, que é a impossibilidade, né, a hipérbole aqui, o exagero, do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, o ensinamento, né, ele não diz que todo rico vai para o inferno ou que vai para o umbral, não é isso que Jesus está querendo dizer. A gente tem que ter discernimento na interpretação, né, das mensagens. Então, ele não está dizendo isso. Ele está falando sobre qual é a consequência do rico, vamos dizer assim, na pessoa que tem muito e mantém aquilo ali tão próximo de si que não consegue se desvencilhar, né? E aí me fez lembrar, porque o que é incrível no Espiritismo é que retira aquela ideia do Deus que pune você assim, você está fazendo o que eu não gosto, você agora vai sofrer, né? Então, quando Jesus diz isso, que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que o rico no reino do céu, ele está falando do coração do rico, é a escolha que você está fazendo de não se desprender. Ele não está falando que Deus vai colocar você no inferno por causa disso, né? Ou que você não vai entrar no reino dos céus porque você é rico. Ele está dizendo porque você escolheu estar numa situação que você não quer ir, você não quer ir para o reino do céu. Você está aqui preso. Quantas histórias, por exemplo, o André Luiz, né? Eu esqueci o nome do livro agora, mas ele fala de uma família que os desencarnados teve um problema com herança e os desencarnados que foram enganados na questão de herança ficaram morando na casa ali para tentar aterrorizar a pessoa que roubou deles, né? Que estava vivendo na casa. Não lembro o nome do livro agora. Mas o que é que esse exemplo quer mostrar? Que essas pessoas ali não estavam entrando no reino do céu, porque elas estão tão presas ao problema da herança, né? Que depois que desencarnaram, eles não quiseram ir para canto nenhum, porque eles quiseram ficar dentro daquela casa, porque é minha casa, eu herdei essa casa, e ele roubou de mim. Deve ser muito comum. É bem interessante, porque se a gente pensa justamente no exemplo que ele deu do rapaz, né? Eles tratam em português arcaico como mancebo. Mancebo, até o momento que você não sabe o que é necessário, né? Que você ainda é tocado pela ignorância, então você pode ser dominado por uma riqueza, por exemplo. A partir do momento que ele faz a pergunta a Jesus e Jesus dá a resposta, ele já tem todas as possibilidades de livremente escolher entre um e outro, porque a ignorância já não faz mais parte dele. Porque a gente só não faz alguma coisa quando a gente não sabe o que tem que fazer. E quando ele pergunta a Jesus e Jesus responde que ele teria que seguir os mandamentos, doar a fortuna dele, né, e seguir a ele, o que ele faz? Uma escolha. Então é justamente nesse ponto que é o que você está falando.
quando você tem os elementos, você sabe o que é o certo e o que é errado, vamos dizer assim, e você decide por uma escolha, então a responsabilidade é sua. Uhum. Então, naquele momento, ele teve a responsabilidade, ele fez uso do livre-arbítrio para escolher entre Deus e a riqueza. E ele escolheu a riqueza. Uhum. Exatamente. É o que todos nós temos. Enquanto a gente é ignorante, a gente não sabe da palavra, ou a gente não estuda, como a gente está fazendo aqui, na nossa ignorância, às vezes a gente comete erros, que é o comum. Uhum. A partir do momento que a gente sabe, já não há desculpas para cometer os erros. Uhum. Porque agora a gente sabe. Eu acho que ele sofre mais, né, Nanda? Quando o Espírito sabe da responsabilidade e ele não fez, eu acho que não é igual você falou, não é Deus que vai te punir, é você mesmo, né? Você Porque se você sabe pune. que você deveria. Eu acho que você vai sofrer quando a gente sabe que você tem que fazer e você não fez, e você tá passando por isso que você não fez, eu acho que a consciência vai cobrar muito mais. Aí eu acho que aí a culpa, que carrega geralmente, né, nos nossos espíritos, e a gente acaba transportando isso quando desencarna. Não é que não vai ter peso para quem sabe, quem não sabe, né? Eu acho que vai ter exatamente isso, a consciência aí, que vai pesar mais e acaba que sofre porque mais. Deus, ele coloca tudo pra gente usufruir, né? Então, a riqueza é uma das coisas para serem bem direcionadas, né? Aí tem a ciência, que se não tiver o dinheiro, não vai para frente. Então, muita coisa, né? Exato. E a gente tem que saber como utilizar. Aquele negócio, é o equilíbrio. Exato. Né? Exatamente. E aí entra na terceira pergunta, né? Então, Jesus estava condenando a riqueza? Então, a gente tem que entender, né, que Jesus ele não condenava a riqueza na sua essência. O problema não é a riqueza, né? Os bens materiais são neutros. Dinheiro é neutro, dinheiro é ferramenta, né? A Cíntia disse que ela leu que camelo também é o nome dado a uma corda muito grande usada em navios. Interessante. Eu já vi também que a agulha era um local onde eles tinham que, às vezes, eram ameaçados por alguma coisa, aí eles abriam aquelas portas lá e botavam os camelos lá dentro, mas aí o camelo tinha que baixar bem para conseguir entrar lá dentro. É muita coisa a gente vê em relação. Então, o que o Evangelho explica, né? Kardec, com toda o suporte espiritual, né? Se a fortuna fosse um mal absoluto, Deus não a permitiria em sua criação, nem a concederia a tantos dos seus filhos. Então, assim, não é um mal, né? A riqueza é um poderoso elemento, como Fátima falou, de progresso, porque é com dinheiro que a gente consegue financiar estudo, é com dinheiro que a gente consegue financiar a tecnologia, né? Impulsionar as artes, as ciências. Então, o erro não está na posse de dinheiro. Ter dinheiro não é um problema, né? Mas é o apego desordenado e o uso egoísta que se faz dele, né? Então, o que o Evangelho explica para a gente é que a fortuna, uma pessoa que tem dinheiro, quando Deus coloca na sua mão a oportunidade de ser rico nessa encarnação, ou qualquer encarnação que você teve, é uma missão de confiança. Eu vou lhe dar essa oportunidade de você ter esses recursos acima da média, né? Para que você faça com ele o melhor que você puder para as pessoas, para você, obviamente, né? Ninguém vai também fingir que não tem, mas também para os outros. Então, Deus, ele coloca esse dinheiro. Ele quer que você gerencie aquilo ali em benefício do bem comum, né? Rejeitar a oportunidade também é um problema, né? Porque se Deus está lhe dando essa oportunidade de ter e a pessoa diz, não quero porque dinheiro é coisa do mal. Dinheiro né? Eu vou para o inferno se eu tiver dinheiro. Se você está tendo a oportunidade, é porque Deus está lhe colocando como confiança. Olha, eu sei que você vai poder gerenciar isso aí, faça o melhor possível com esse dinheiro, né? Então, principalmente se for honestamente adquirido, obviamente, né? A gente não está falando aqui de pessoas que roubam e a gente sabe, nós estamos no mundo de provas e expiações. Para lembrar, próprios talentos, né? Exato. Exatamente, isso é a questão dos talentos, que quando a pessoa nega a oportunidade de ter dinheiro, ela está fugindo de uma responsabilidade que Deus está colocando para ela. Então, de auxiliar no progresso. Então, se Deus está lhe dando essa oportunidade, é porque Ele sabe que você tem como auxiliar no progresso da humanidade, de alguma forma, né? E aí vem a parábola dos talentos, exatamente, Fátima. Aqui, Deus dá Jesus, né, falando que Deus, um senhor, deu talentos. Eu posso ler depois, mas
do que eu me lembro, né? Acho que foi 2 talentos para um, 5 talentos para outro. Disse assim, vai, faça com eles o que você puder, e 1 talento para o último, né? E retorne com os juros e tal, os ganhos, né, desses talentos. Então, cada um trouxe os talentos que recebeu, mais o excesso do que conseguiu fazer. Olha, eu trouxe mais 5, dos 5 que você me deu, eu consegui fazer mais 5. O outro, olha, dos 3 que você me deu, eu consegui fazer mais 2, etc. Né? E aí, o que ganhou 1 talento, enterrou. E disse, olha, eu guardei, porque eu sei que o senhor é muito rígido, fiquei com medo do que poderia acontecer, guardei meu talento, mas aqui está ele de volta. E aí o senhor diz que, né, dá lá uma bronca nele e diz, eu vou tomar o seu talento agora e vou dar para alguém que vai produzir com ele. Porque o finalzinho é quem mais, como é que é? Quem mais... Mais será dado a quem tem e será retirado de quem... Esqueci agora. Muito... Eu entendi. Eu esqueci, mas está aqui, em algum lugar, deixa eu ver se eu acho. Muito será dado... capítulo 16. É alguma coisa assim, né? Cuidado, né? Quando você recebeu, mais você vai cobrar. É igual o exemplo também que a gente faz pro espiritismo aqui, né? Quanto mais a gente tem o conhecimento, mais a gente precisa se doar. Mais cobrança. Aqui. Dá-se a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto aquele que nada tem, que há mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, ou seja, se Deus lhe deu a oportunidade, né, de você fazer algo com seus talentos, né, e você diz, olha, não, é melhor não, tome aqui de volta, né, você está rejeitando uma responsabilidade divina aqui que você foi oferecido. E aí, eu acho que quando a gente para pensar, né, nas missões que a gente vem, e a gente decide não cumprir, é como se a gente estivesse relegando esse talento. Não vou cumprir isso aqui, vou fugir disso aqui. E aí o negócio complica, né? Porque na próxima você vai fazer como? Aí piorou a situação, né? Ele está acumulando, né? O que você fez nessa passada também, né? Exato. Ele não cumpriu, às vezes piorou. Vai acumulando. E aí, então, a gente já vai descobrindo aqui que não existe problema com a riqueza, né? É o coração de quem usa a riqueza. A questão é quem está fazendo uso dela, né? E como está fazendo o uso dessa riqueza. E aí, outra pergunta que eles trazem é por que existe desigualdade de riquezas, né? Então, a gente vive num mundo também bastante complexo, em que muitas pessoas têm muito e muito mais também não têm quase nada, né? Muita gente também passa muita dificuldade. Então, a questão da desigualdade social, né, quando a gente olha pelo lado do espiritismo, ela oferece uma perspectiva mais consoladora, né? A desigualdade ela não é um erro da providência divina, mas é uma ferramenta de evolução espiritual. Então, para a pessoa que tem muito, né, que recebeu, a ela é dada assim a responsabilidade de fazer com aquilo que recebeu algo positivo, de gerar possibilidades para outras pessoas, né, de demonstrar generosidade, desprendimento, caridade, né? E para aquele que possui pouco, a escassez vai representar uma oportunidade de exercitar paciência, resignação, coragem e sua inteligência também, né? Porque quando você está numa situação mais apertada, não nesse capítulo, mas em outro capítulo fala que é uma oportunidade de você exercitar sua inteligência, de você buscar aprender, ver como é que você faz, que aí você vai desenvolvendo novas habilidades, né? Porque se a gente parar para pensar, se você está numa situação muito confortável, a gente tende a não querer fazer muita coisa, né? Tá bom do jeito que tá, nós temos essa base aí de tipo, se tá bom do jeito que tá, eu não quero sair dessa zona de conforto, né? Quando você é colocado numa situação de desconforto, aí você agora tem que pensar, tem que ver soluções, sim. Interessante, porque assim, só no Espiritismo traz consolo, né, sobre essa questão, porque se nós pensarmos que todas as almas encarnadas já reencarnaram tantas e tantas vezes, quantas dessas pessoas que hoje estão nessa situação, por exemplo, de falta, de miséria, já não tiveram outras vidas muito? Com oportunidades de mudar nesse cenário. Então, isso me trouxe, né, uma vez
uma entidade falou para mim, você já veio muitas vidas com muito dinheiro, agora você tem que se virar. Eu falei, tá bom, obrigada. Obrigada por me dizer. E aí me veio a lembrança disso, né? Muito provavelmente, né? Lógico. Em outras vidas eu tive muito e não soube gerenciar isso. E agora, não, que eu não tenho, né? Mas muito, provavelmente muito menos do que eu já tive um dia, para aprender justamente isso, paciência, resignação, né? A doar também. Então, uma série de coisas que a gente acaba aprendendo ao longo, né, da vida que a gente está vivendo e que talvez não tenha aprendido antes, né? Uhum. Não passei de ano, tem que repetir. Desculpa. Pode falar. Eu vejo assim, essa situação assim, de escassez, a oportunidade também de você expandir, sabe, a sua mente. Porque muitas vezes em certas situações assim, eu sei, quando eu era mais jovem, criança lá, a gente tinha uma situação de escassez muito grande. Então, eu tento fazer com que isso não me acompanhe. Entendeu? Então, sempre essa escassez eu mereço, fora. É o auto-merecimento, né? Então, o auto-merecimento é você trabalhar em você, não só a questão de você, nem fala correr atrás, né? De você, né? Ali as situações, né, em relação ao trabalho, também envolve o espiritual, tudo isso, e de você, assim, ir treinando a sua mente, né, em relação a isso, a essa questão de não aceitar essa questão de escassez da vida. Principalmente, às vezes, é um cliente que tá ali te segurando, não deixa você ir para frente, então libera. Libera, entendeu? Vai embora, filho. Vai embora, dá lugar para outro. Isso, exatamente. São muitos aprendizados que a gente tem a oportunidade, né, quando a gente está nessa condição, que é que nem a Paulinha deu de exemplo. Às vezes, quando a pessoa tem muito, fica tão confortável que não precisa fazer esforço para nada, né? Ao passo de quem não tem tanto, né, tem que ser criativo, né, e pensar de várias formas para poder reverter a situação. Exato. Tira da zona de conforto. Anteontem, a professora de inglês, né, que ela o quarto lá, ela falou, eu tenho que voltar, ela falou assim, admiro muito vocês brasileiros, porque vocês sabem se virar, vocês são criativos. Se vocês não têm alguma coisa, vocês já tentam resolver a situação rapidamente. Ela falou assim, eu tinha me esquecido de como é isso. Porque quando eu era criança, a minha mãe às vezes tinha que cozinhar para 5, então ela tinha que se virar com um pouco de grits, um pouquinho de leite, um pouquinho de carne para dar comida para todas essas pessoas, né? Ela, o pai dela e os outros irmãos. E aí eu tinha me esquecido como é isso, você tem que se virar quando você não tem muito. E como eu tive muito depois, ela foi bailarina, foi coreógrafa e tal, como eu tive muito depois, eu me acomodei. E a minha mente, ela se enfraqueceu porque era muito fácil, eu tinha tudo à minha mão. Eu podia comprar, gastar, fazer o que eu quisesse. E quando a minha vida mudou, foi opção minha, eu deixei tudo para trás porque aquilo não estava me fazendo feliz. Agora eu tenho que me voltar a lembrar de como é isso. E aí cai assim, como uma luva no que ela falou. É exatamente isso. Às vezes você tem muito e você não precisa pensar. Vem a maldita da preguiça, né? Cai na cabeça da pessoa e é a acomodação. Isso que diz, né? A preguiça é a mãe de todos os pecados, né? Isso. E aí agora, como ela deve estar tendo que trabalhar, dar aula, tal, o dinheiro não está assim, né? Não está sobrando, né? Ao contrário, ela fala que teve gente que cancelou a aula, ela está ralando, né? Um pouco, às vezes tem que escolher o que ela compra e tal. Então, ela falou assim, isso está me fazendo ter essa criatividade, buscar essa criatividade que eu tinha me esquecido. E que agora eu tenho que lutar para ter de novo. Ela falou, por isso que eu admiro vocês já são criativos. Cada um já tem uma história lá atrás, né? Também foi assim. O imigrante tem essa... Nossa, quando vem, tem que vir para ganhar, não tem o que fazer. Ela fica doida com a vida. E é isso aí, né? E o que eu acho interessante também, importante lembrar, é que não existe algo estático, né? Assim, você pode vir numa situação de pobreza, mas depois que eu vi aquela palestra que fala, se você é uma pessoa que vai demonstrando, né,
que você está crescendo, que você está fazendo esforços e oportunidades vão surgir, Deus ele vai ajudando, né? E a gente está vivendo num mundo que nunca foi tão rico em termos financeiros e riqueza, mas está ficando muito pobre em termos espirituais, né? Então a gente está invertendo as coisas e a gente tem que buscar esse equilíbrio. E, obviamente, estamos num país que oferece muitas oportunidades, né? A gente rala muito aqui, mas oferece oportunidades, e graças a Deus por isso, né? Que ele oferece a gente essas oportunidades, utilizá-las bem, né? Porque senão perde, ela não está usando bem, né? Aí perde. Então é isso, né? A gente ter esse entendimento que, olha, eu vim na situação que eu vim, a grande maioria do mundo não é rica, né? São poucas as pessoas que têm essa oportunidade, e obviamente que existe a questão da justiça, etc. Mas a gente focar na oportunidade que foi me dada, eu estou nessa situação e eu vou lutar, né, da maneira que eu posso, para ter a dignidade que eu sei que Deus quer que eu tenha, né? Porque todos os filhos de Deus merecem dignidade. E ele está com a gente sabe que nós temos nossos mentores, nós temos os espíritos que estão nos ajudando, e vão surgindo pessoas, vão surgindo, né? Então é assim que as coisas vão fluindo, graças a Deus. E, então, ele coloca isso, né? A diferença de recursos funciona como um motor social, estimulando trabalho, criatividade, necessidade de cooperação mútua, obrigando os seres humanos a se unirem para superar desafios e desenvolverem tanto a inteligência quanto a moralidade. E a gente viu isso quando teve aquelas enchentes enormes aqui na Carolina do Norte, todo mundo se juntando, os americanos, o que podia, todo mundo se juntando para ajudar o vizinho, uma pessoa que nunca ouviu falar, o pessoal fazendo doações. Então, quando aparece uma situação dessa, né, a gente vê o poder da união, né, dos humanos. Assim, quando a gente se junta para fazer algo, o negócio vai para frente muito rápido, né? E a questão da desigualdade de riquezas é um desses quesitos, né? E outra questão que ele dá outro exemplo é que se distribuísse o dinheiro do mundo, vamos dizer assim, para todo mundo igualmente, o que é que a gente ia ter, né? Uns iam gastar tudo e voltar ao zero de novo, outros iam conseguir fazer e voltar a uma situação melhor de novo. Então, assim, depende da pessoa, né? Não adianta você dar dinheiro para alguém. Você dá, vamos dizer, você conhece uma pessoa que sabe que gasta tudo, fica devendo a todo mundo. Você dá $100 mil para aquela pessoa, ela vai torrar os $100 mil rápido, né? Porque ela não sabe administrar, ela não tem esse conhecimento ainda, essa habilidade. E aí você dá $100 mil para alguém que tem mais uma mentalidade assim, né? De empreendedorismo, de entender como é a responsabilidade desse dinheiro, vai ter outro resultado completamente diferente. Tem muitas entrevistas no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, eles chegam para perguntar quanto é que você tem na sua conta. E aí fulano diz, não, eu tenho $100. E aí, olha, se você tivesse $10 mil agora, o que é que você faria? A maioria das pessoas que tem pouco dinheiro na conta diz, eu vou comprar um carro, vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso. E os que tinham mais dinheiro dizem, eu vou investir, então você já vê a mentalidade. É interessante a gente assistir isso, né? Você fala, você vê que a transferência aí dessa energia, né? Como é que funciona do dinheiro. Por causa da pessoa, né? E aí, como fazer bom e mau uso dessas riquezas, né? O seguidor fiel das leis divinas compreende que a riqueza é um empréstimo temporário, do qual terá que prestar contas rigorosas no futuro. O bom uso se manifesta quando você emprega seus recursos de maneira útil. Um exemplo que eu achei interessante é que ele fala de criar empregos. Então, pessoas que têm muitas condições. Antigamente, né, se falava assim, mais de esmola e tal, porque era, vamos dizer, século XIX, ainda não existia muito essa questão do empreendedorismo, né? Estamos vendo muito isso agora. Mas o espírito que fala aqui diz, a gente dá dignidade também às pessoas, não somente dar dinheiro para quem é pobre, mas oferecer oportunidade àquela pessoa trabalhar, né, desenvolver suas próprias habilidades. Então, criar esse emprego, criar a oportunidade dessa pessoa utilizar, ganhar esse dinheiro de forma assim, eu mereço ganhar esse dinheiro, porque eu trabalhei por ele, né? Então, tem essa questão também. Apoiando causas nobres, aliviando a dor do próximo, sem jamais sacrificar valores espirituais em favor da ganância. E o mau uso, né, se caracteriza pela escravidão, onde a vida passa a girar exclusivamente em torno da vaidade, dos vícios, do conforto pessoal excessivo, né? Então, quando você vê alguém que gasta tudo, a gente tem muito também influencer, né, no Instagram, YouTube e tudo. Olha o carro que eu comprei, né? Olha a bolsa que eu comprei. Principalmente tudo. aqui, né? Você não tem no Brasil muitas pessoas. Não tem nada, quando tem aqui, nossa, investe em coisas materiais fortemente, né?
E coisas que perdem valor imediatamente, né? Exatamente. É um exemplo muito bom, quer dizer, temos exemplos muito bons, mas assim, vários jogadores de futebol no Brasil começaram lá embaixo, né? Assim, jogando de chinelo, às vezes não tinha nenhuma chuteira, a gente conhece essas histórias. Hoje, E quando consegue alcançar um patamar, né, de dinheiro assim, acima do que muita gente, aí a gente vê os maus exemplos. E esbanja com a vaidade, né? Com roupas extravagantes, Festas, né? né? Nababescas e tal. Ou seja, que uso que ele estava, não aprendeu nada ao longo do caminho. Lógico que tem suas exceções, que são as pessoas que você sabe que tiveram essa história. Tem jogadores, por exemplo, que fazem doações. O Raí criou creche, criou escola, por exemplo, foi um jogador, né? Mais interessante. Mais dos anos 90, né? Lá, fez sucesso nos anos 90. Que é um cara que depois, na vida privada, ele tinha uma escolinha de futebol perto de onde eu morei, em São Paulo. Só. E muita gente não sabia. Quer dizer, o pessoal do bairro sabia. Falava, a escolinha do Raí. Ou seja, ele fez alguma coisa com aquilo que ele recebeu. Então, aí que estão, né, as diferenças que a gente vê, é que às vezes a pessoa não tem nada e tem muito e não sabe utilizar. E tem aquele que não tinha nada e começou a ter, que ele entendeu o valor da distribuição do dinheiro, né? Da doação e tal. Porque às vezes tem gente que fala, só vou doar comida tal. Ok. Porque eu lembro que alguém me falou às vezes, porque esse pessoal que recebe comida tal, a gente vai falar da palavra de Deus e eles não querem nem ouvir. Era uma pessoa que distribuía comida na madrugada, lá em São Paulo. E aí, eu lembro que uma pessoa respondeu assim, como é que você espera que a pessoa pense em alguma coisa se a única coisa que ela tem naquele momento é fome? A barriga vazia. Isso. A barriga vazia, isso dói. Quem nunca passou fome não sabe o que é. O corpo, ele fica descontrolado. A mente, ela se esvazia, ele só consegue pensar naquela dor que ele está sentindo. Como você vai falar de Deus e esperar que a pessoa escute se a pessoa está sentindo fome? Então, tem às vezes muita gente que fala mal de alguns programas sociais, mas eu conheço pessoas, né, uma colega de trabalho que eu tive no Brasil, que ela falava, lá onde eu nasci, que foi no interior, lá no Nordeste, a gente não tinha muita coisa. Minha mãe recebeu o Bolsa Família e graças a isso a gente conseguia comer. Graças a isso a gente tinha condições de ir para a escola estudar, porque a gente estava com a barriguinha cheia. E minha mãe sustentou a família, porque meu pai caiu fora. Minha mãe sustentou a família com isso, né? Hoje a gente sabe que tem algumas distorções, né? Em São Paulo tem gente que pega esse dinheiro e vai gastar com o joguinho do tigrinho. Aqui também, todo canto. Mas a gente sabe que uma barriga vazia, como que ela vai conseguir pensar num trabalho se a única coisa que ela tem é forças para tentar comer? Material é importante por isso também, né? O nosso corpo é material, a gente precisa nutrir, né? E você falando aí, me fez lembrar de um exemplo da Dolly Parton, que é uma cantora country. E ela tem um programa aqui de distribuição de livro para crianças grátis. Eu registrei a Baby Girl e recebemos o primeiro livro. Ela pode receber um livro por mês, grátis, por 5 anos. Olha. Então, assim, para qualquer criança dos Estados Unidos que registre, é o programa dela, o Imagination Library, na Biblioteca da Imaginação. Ela precisava fazer isso? Não, mas por que ela está fazendo isso, né? Ela quer ajudar, provavelmente, famílias pobres que não têm condição de comprar livro ou gastar dinheiro com livro para criança. Chega na sua casa. Você chegou lá em casa, o nomezinho lá da Baby Girl e tudo. Ai, meu Deus, que coisa. Eu fiquei assim, chocada quando eu digo, uma cantora country, né? Eu já ouvia falar de Dolly Parton, mas a minha amiga falou, cara, você tem que fazer, porque chega livro todo mês para bebê. Para qualquer idade, você coloca a idade da criança, registra com a biblioteca. Então, assim, uma pessoa, acho que é multimilionária, né? Muito famosa, e faz um projeto grátis, assim, né? De distribuir livro para não tem número, assim, que eu saiba, não tem um limite de criança que pode entrar no projeto. Vai mandando o livro, até 5 anos de idade. Então, é uma coisa incrível, né? Eu diria que ela está fazendo bom uso da riqueza, ajudando, com certeza, né? Então,
O egoísta esquece que a morte é o grande nivelador e que, a partir deste mundo, será despojado de tudo que acumulou, levando consigo apenas o bem ou o mal que realizou com as ferramentas que recebeu, né? Então, a gente saber o lugar de cada coisa, saber qual é o lugar da matéria, né, da riqueza na nossa vida, a importância dela em determinados pontos, para quem tem, né, muita, e para quem não tem, de também colocar, né, utilizar-se da sua inteligência, mas também da paciência, da resignação, para adquirir aquilo que busca, né? E a última pergunta que eu tenho é: o que significa se desprender das riquezas, né? O conceito de desprendimento. Nesse caso, o que o Evangelho explica é que ele não está pedindo para a gente abrir mão de tudo que a gente tem, né? E virar, vamos dizer assim, morador de rua, alguma coisa assim. Porque aí você se torna voluntariamente um fardo para os outros, né? Você acaba virando uma problemática. Então, a mendicância voluntária não é a solução. Vamos agora despedir tudo e vamos para a rua. Não é isso, né? O verdadeiro desprendimento é um estado de espírito. Significa saber apreciar os bens pelo seu justo valor, mas estar interiormente livre deles, né? Então, você apreciar o que tem, mas não tornar aquilo ali a sua realidade de é só o que eu foco, é a única coisa que eu vivo para isso, né? Se eu perder, eu morro, como acontece muitas vezes, né? De pessoas que se matam porque perderam toda a fortuna. É ter a capacidade de administrar grandes somas com critério e, ao mesmo tempo, ter força moral para perdê-las, sem desespero ou murmuração, caso seja a vontade de Deus. Em resumo, o desapego é entender que nada nos pertence de fato, e nem nosso corpo, né? E que somos apenas mordomos de uma fortuna que deve servir para iluminar o caminho, tanto nosso quanto de nossos irmãos. Então, essa é a mensagem desse capítulo, que eu acho importantíssimo, né? Da gente uma nova perspectiva de como lidar com a questão da riqueza, né? Das necessidades materiais. Obrigada, pessoal. Mário quer falar. Mário? Levanta a mão. Deixa eu ver se dá para ver ele aqui. Pode falar, Mário. Se dá para ouvir ele aqui. Dá para me ouvir? Agora dá. Não, só queria falar que nós, como diz, nós romantizamos tudo, inclusive a riqueza. Prosperidade não tem nada a ver com o que você tem, que é mais do que você recebe do que você tem. Mas o que Jesus está falando aqui é a capacidade de você abraçar essa prosperidade, né, que nós comentamos aqui, que é a questão de você entender que você tem que autorizar o universo a te dar o que você merece. Tudo que você quer, que você precisa, tá aí para você. Nós que bloqueamos muitas vezes as coisas que são vindas para nós. Em termos de bens materiais, aí, olha nós todos que estamos aqui. Eu não sei se o marido da Paula está aí na sala, mas todos nós chegamos sem nada aí nos Estados Unidos praticamente. Talvez vocês, mas eu cheguei com uma jaquetinha só nas costas. Deixa eu virar para o pessoal ver você falando aqui. Só eu que estou vendo. Pode falar. Essa turma feia aí, né? Não, o que eu tô falando é o seguinte, que nós todos chegamos sem nada, né? Então mas aí é que nós romantizamos tudo. Nós queremos que, ai, tadinho do Mário que chegou pobre. Olha, a maioria do pessoal que hoje é mega milionário, eles vieram do nada. É a mente da gente quando desperta que você se autoriza, né, a receber do universo que você tem direito. É o que Jesus estava falando. Ele não estava falando coisas difíceis. Essa riqueza material é a mínima, sabe? Porque quando nós temos de verdade essa prosperidade que é a amizade, que é o respeito, que é o amor próprio, você vai embora. E você se desleixa por aí, sabe? Mas eu só queria falar, era isso, sabe? Que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, mas é importante para a gente ver exemplos para que a gente também possa, quando nós estivermos numa posição que nós possamos doar, a gente tenha essa compaixão e essa empatia pelo outro também, para que a gente possa ajudá-los a seguir adiante. Mas, na verdade, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. É a minha forma de ver. Obrigado. Uhum. Obrigado. Isso mesmo. Só para outra.
Sim. Deixa eu tirar minha cara daqui. Acho que é rir, só é clicar no quadradinho. Aí.